Na varanda, sentado em sua cadeira de balanço, seu Agenor, de 78 anos, olhava para o horizonte com os olhos marejados. Ao lado dele, Dona Nair, a mulher de toda uma vida, costurava devagar, tentando esconder a dor que crescia no peito a cada palavra dita pelos próprios filhos. Itamonte, cidade pequena, encravada entre montanhas e lembranças. O vento frio da serra passava pelas frestas da casa simples, trazendo o cheiro de lenha queimada e o eco distante de uma vida que parecia se despedir aos poucos. "Vocês estão levando isso a sério mesmo?" perguntou Nair com a voz trêmula, o fio da agulha balançando entre os dedos finos. O mais velho, Ricardo, homem de terno e fala apressada, ajeitou o relógio de pulso e respondeu com impaciência: "Mãe, o mundo mudou. A gente tem nossas vidas, nossas contas, nossos filhos. Não dá mais para ficar vindo aqui toda semana. Vocês precisam aprender a se virar." A irmã do meio, Paula, revirou os olhos. "É, mãe, o papai ainda é forte. Vocês se viram bem demais. E outra, ninguém morre de solidão." O mais novo, Diego, o que sempre foi o mais distante, soltou uma risada curta, debochada. "Vamos ver se vocês sobrevivem sem a gente, né?" A frase caiu como um raio. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer grito. Nair largou a costura no colo, o pano escorregou e caiu no chão. Agenor apenas respirou fundo, sentindo o gosto amargo do desprezo. Os 3 filhos pegaram as malas. Um a um foram saindo, cada um com um motivo, com uma desculpa pronta. O som das portas batendo foi o ponto final de uma história de dedicação que parecia não ter mais retorno. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, quase sólido, que tomava conta de tudo. Do relógio na parede, da chaleira esquecida no fogão, do coração de 2 velhos que nunca pediram muito. Só presença. Agenor levantou devagar, olhou pela janela e disse num sussurro: "A gente sobrevive, Nair, mas não sei se o coração aguenta." Lá fora, o céu começava a mudar de cor. O entardecer tingia o mundo de laranja e tristeza. Um cachorro latiu no fundo do quintal e a vida seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquela casa, tudo havia mudado. Aquela não era a primeira vez que os filhos os feriam, mas havia algo diferente naquele dia. Um tom de deboche, de frieza, que nem o tempo seria capaz de apagar. Nair recolheu o pano do chão, limpou as lágrimas com o dorso da mão e tentou sorrir. "Eles são jovens, Agenor. A cidade grande muda as pessoas. A cidade não muda ninguém, Nair. Só revela o que já estava lá dentro." Agenor caminhou até o armário velho, abriu uma gaveta e tirou um maço de cartas antigas. Eram bilhetes que os filhos mandavam quando estudavam longe, cheios de promessas, saudades e amor. Passou os dedos sobre o papel amarelado e murmurou: "Engraçado. Parece que foi ontem que eles escreviam dizendo que iam construir casa para a gente morar perto deles." Nair se aproximou, colocou a mão sobre a dele e tentou aliviar a dor. "Eles vão lembrar da gente, Agenor. Uma hora o coração chama." Ele suspirou fundo. "O problema é que, às vezes, o coração dele está ocupado demais com o barulho do mundo." A noite caiu devagar sobre Itamonte. A lua apareceu por trás dos morros e o vento trazia o cheiro doce de café torrado de alguma casa vizinha. Mas naquela casa, o cheiro era de abandono. Nair colocou 2 xícaras na mesa, mesmo sabendo que ninguém mais viria para o café das 6. Era um costume antigo, o ritual do café de família. "Senta aqui, Agenor", disse ela, tentando manter a rotina. Ele se sentou, olhou para a mesa e contou: 3 cadeiras vazias, 3 corações que esqueceram da gente. O barulho do relógio parecia zombar deles, marcando o tempo que já não voltava. "Sabe, Nair, eu pensei muito hoje. A gente criou eles com tudo que tinha. Tiramos do próprio prato para dar para eles. E faria tudo de novo, Agenor, porque amor de pai e mãe não é moeda de troca." "É, mas tem hora que a gente cansa de dar e nunca receber."
O olhar de Agenor ficou perdido por um instante. Lá fora, as luzes da cidade pareciam cintilar distantes, como lembranças que não se apagam. Ele se levantou, foi até a pequena prateleira e pegou uma caixa de madeira. Nair reconheceu na hora. Era a caixa que ele guardava desde jovem, trancada com um cadeado antigo. O que você está fazendo, Agenor? Guardando o que restou de mim, Nair. E quem sabe, plantando o que ainda pode florescer. Ela não entendeu direito, mas percebeu nos olhos dele uma chama acesa, algo que misturava tristeza e decisão. A chuva começou fina, batendo nas telhas. Nair acendeu uma vela, porque a luz piscava. O som da água caindo no quintal se misturava com o cheiro de terra molhada. Aquele cheiro que traz lembranças de infância, de tempos em que os filhos corriam descalços, gritando: "Pai, olha o que eu achei." Mas agora, só o eco dessas vozes vivia na casa. Agenor olhou para o retrato pendurado na parede. Os 5 sorridentes, no dia em que inauguraram a pequena mercearia que sustentou a família por décadas. A foto estava amarelada, mas o sorriso de cada um ainda era nítido. "Nair, lembra quando eles disseram que iam cuidar da gente quando ficassem grandes?" "Lembro, e acreditei. Eu também. Mas o tempo ensina que promessas de amor também envelhecem se a gente não regar." O relógio bateu 8 horas. O vento soprou mais forte, apagando a vela. O breu tomou conta da casa. Agenor ficou ali, imóvel, sentindo o frio nos ossos e uma dor que não cabia no peito. "Nair, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas prometo uma coisa: a gente vai deixar algo para quem realmente valoriza o que é de coração." Ela segurou a mão dele, firme, como quem sela um pacto silencioso. Lá fora, o trovão rompeu o céu e as primeiras gotas escorreram pelas janelas. Agenor fechou os olhos, respirou fundo e um pensamento cruzou sua mente como um lampejo. Eles acham que podem rir da gente, mas um dia o destino vai ensinar. A chuva engrossou, lavando o telhado, lavando a dor. E naquele som de água e vento, Nair encostou a cabeça no ombro do marido. Os dois permaneceram ali, abraçados, ouvindo o barulho do tempo passar, sem reclamar, sem desejar mal, apenas com a certeza de que a vida ainda teria algo a revelar. Já se inscreve aqui no canal e fica comigo até o final, porque o que esse pai escondia, ninguém imaginava. O som das risadas virou lembrança. Aquelas vozes que antes enchiam a casa de vida, agora ecoavam apenas na memória, como ecos distantes de um tempo que parecia não voltar mais. A geladeira, antes cheia de potes e cheiros de domingo, agora guardava apenas o essencial: 1 litro de leite, meio pão dormido e um pedaço de queijo embrulhado num pano de prato. A cadeira de balanço rangia sozinha, respondendo ao vento que passava pelas frestas da janela. Era como se a casa respirasse tristeza. Dona Nair sentava-se perto da mesa, dobrando e desdobrando o mesmo pano há quase 1 hora. Os olhos vermelhos denunciavam o que ela tentava esconder. Chorava baixinho, para não preocupar o marido, que fingia ler o jornal velho de 3 dias atrás. Mas ele não lia. Os olhos passavam pelas palavras sem enxergá-las. A cabeça, essa sim, estava cheia. De lembranças, de promessas quebradas, de um silêncio que pesava mais a cada dia. O relógio marcava 7h40 da manhã. O mesmo relógio que Agenor comprara quando o primeiro filho nasceu, quase 50 anos antes. Ele olhou para o ponteiro dos segundos e pensou: o tempo não para ninguém, mas também não ensina quem não quer aprender. Do lado de fora, o canto de um galo teimava em anunciar um novo dia. Mas dentro daquela casa, os dias pareciam sempre o mesmo, vazios. Nair se levantou devagar, enxugou os olhos e foi até o fogão. Acendeu o fogo com o isqueiro antigo e colocou o bule de café para ferver. O cheiro do pó subindo pela cozinha era o único consolo que restava.
Aquele aroma familiar que lembrava os tempos em que o café era servido para 5, não apenas 2. Agenor, chamou ela com voz mansa. Quer café? Ele demorou a responder. Quero, Nair, bem forte, igual o de antigamente. Ela serviu as 2 xícaras e se sentou à frente dele. Ficaram um tempo em silêncio, apenas observando o vapor subir entre eles. Aquela fumaça parecia uma conversa muda, a linguagem de quem se entende sem precisar dizer nada. Você ainda pensa neles? Perguntou ela de repente. Ele ergueu o olhar. Todo dia. Eu também. Mas pensar não muda o que o coração deles virou. Ela suspirou. Um dia Deus toca. O coração é carne, não pedra. Mas às vezes a carne já está fria, Nair. Do lado de fora, as folhas secas se acumulavam no quintal. Agenor olhou pela janela e viu o velho pé de jabuticaba. Era lá que os filhos brincavam quando pequenos, subindo no tronco, disputando quem pegava a fruta mais alta. Sorriu de canto. Um sorriso doído, mas ainda cheio de amor. Eu lembro quando o Diego caiu desse pé, disse ele, sem tirar os olhos da árvore. E você correu igual um louco, achando que ele tinha quebrado o braço, respondeu Nair, tentando sorrir também. E agora, mal lembra da gente. O sorriso se desfez. O silêncio voltou, mas dessa vez era outro tipo de silêncio, aquele que prepara o terreno para uma decisão. Agenor levantou-se devagar, foi até o quarto e voltou com a mesma caixa de madeira do dia anterior. Colocou-a sobre a mesa. Nair olhou, curiosa. Agenor, o que é que tem aí dentro? Ele passou a mão sobre a tampa e respondeu. Nair, eu passei a vida guardando as coisas que mais importavam, documentos, lembranças, pedaços da nossa história. Mas agora eu quero guardar outra coisa aqui dentro. O quê? Ele olhou firme para ela. Um plano, ela franziu a testa. Que plano, homem? Um plano para ensinar a eles o valor do que perderam. Nair ficou em silêncio. Ela conhecia aquele olhar. O mesmo olhar que Agenor tinha quando tomava uma decisão que não voltava atrás. Agenor, não vai fazer besteira. Besteira, não. Justiça. Ele abriu a caixa. Lá dentro havia papéis antigos, fotografias, um maço de dinheiro amarelado e uma pequena chave de ferro. Essa chave aqui, Nair, abre o cofre que está lá no fundo da mercearia antiga. A mercearia? Aquela que a gente fechou quando eu adoeci? Essa mesmo. Nair levou a mão à boca, surpresa. Você ainda tem aquele cofre? Tenho. E o que está lá dentro é mais do que dinheiro. É o fruto de uma vida inteira. Ela respirou fundo. E o que vai fazer com isso, Agenor? Vou guardar até o dia em que eles entenderem o que é amor de pai e mãe. E se nunca entenderem? Ele abaixou a cabeça, pensativo. Então, esse dinheiro vai servir para outra coisa, para alguém que saiba o que é cuidar. O vento soprou pela janela, balançando a cortina. O cheiro de café misturado ao cheiro de chuva criava uma atmosfera de lembrança e promessa. Agenor fechou a caixa com a chave e disse: Um dia, Nair, eles vão voltar, mas não será pelo motivo certo. Ela olhou para ele com tristeza. E quando voltarem, o que você vai fazer? Vou deixar o destino responder. Ele se levantou, foi até o rádio antigo e o ligou. A música que tocava era uma valsa dos anos 60, a mesma que dançaram no casamento. Por um instante, o tempo parou. Os dois se olharam e algo dentro deles reacendeu. Uma chama pequena, mas viva. Nair se levantou e colocou as mãos nos ombros dele. Você ainda dança comigo, Agenor? Sempre. Eles começaram a dançar devagar no meio da sala, os pés deslizando no chão, os corações batendo juntos. E entre um passo e outro, ela sussurrou: Eu só quero que eles voltem a lembrar de quem são. Eles vão lembrar, Nair. O amor é teimoso. Ele não morre.
só se esconde. Horas depois, a chuva parou. Agenor guardou a caixa de novo, dessa vez no porão da casa. Lá embaixo, entre cheiro de mofo e lembranças antigas, ele olhou em volta e percebeu o quanto a vida tinha passado rápido. Havia ferramentas enferrujadas, brinquedos quebrados dos filhos, uma bicicleta velha. Pegou um carrinho de madeira e o limpou com o lenço do bolso. Foi o Ricardo quem fez comigo, pensou. O brinquedo ainda tinha o nome do menino entalhado na lateral. As lembranças, às vezes, são mais cruéis que o esquecimento. Subiu as escadas devagar. Nair o esperava na sala enrolada num xale de lã. Já escondeu seu tesouro, Agenor? Perguntou ela meio sorrindo. Já. Agora ele está seguro. E você acha mesmo que Deus quer que a gente guarde segredo dos filhos? Ele se aproximou, pegou nas mãos dela e respondeu com calma. Deus quer que a gente ensine. E tem ensino que só a dor mostra. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no peito dele. O coração dele batia firme, como se cada batida dissesse: espera, vai valer a pena. A noite caiu sobre Itamonte. A rua estava deserta, só se ouvia o som dos grilos e o tilintar do portão batendo com o vento. Na varanda, a cadeira de balanço voltou a ranger. Nair olhava para o céu e dizia baixinho: se eles soubessem o vazio que deixaram aqui, voltavam correndo. Agenor respondeu com o olhar fixo no horizonte. O vazio, Nair, é o mestre mais sábio que existe. Um dia, ele ensina. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando as estrelas surgirem uma a uma. O cachorro latiu no quintal. A lua apareceu por trás dos morros e o frio da noite começou a apertar. Mas o que realmente doía não era o frio da serra, era o frio que os filhos deixaram no coração. Dentro de Agenor, o plano crescia. Ele sabia que não podia mudar o que os filhos haviam feito, mas podia escolher o que fazer com o que restava. E naquele silêncio profundo, enquanto o vento batia nas janelas, ele prometeu a si mesmo: eles vão entender o valor da ausência, e quando entenderem, vai ser tarde demais para o arrependimento, mas cedo o bastante para o perdão. O tempo volta, como quem folheia um álbum de memórias antigas. A casa que hoje é silenciosa já foi cheia de barulho, gargalhada e cheiro de comida no fogão a lenha. O sol nascia cedo em Itamonte, e antes mesmo que os galos cantassem, Agenor já estava de pé, colocando o chapéu de palha e calçando as botas gastas. Nair, com os cabelos ainda escuros e o olhar sereno, amarrava o avental e punha a água para ferver. 3 panelas, 3 filhos e uma fé inabalável. Era tudo o que precisavam para começar o dia. Agenor empurrava o carrinho de madeira pela estrada de terra, carregado de verduras frescas, colhidas com as próprias mãos. Alface, couve, cebola, tomate e aquele cheiro de terra molhada que lembrava promessa de chuva. Cumprimentava todo mundo pelo caminho, porque quem vive de honestidade não tem vergonha no olhar. Bom dia, dona Olívia. Bom dia, seu Agenor. Essa couve tá linda, viu? É bênção da terra, minha amiga, e um pouquinho do suor também. Enquanto ele vendia na beira da estrada, Nair passava o dia entre o tanque e a máquina de costura. Costurava para fora, consertava vestidos, fazia bainhas e bordava panos de prato. À noite, quando as crianças dormiam, ela ainda ficava ali, sob a luz fraca da lamparina, transformando retalhos em esperança. Ricardo era o mais velho, inteligente, curioso, sempre de olho nas contas que o pai fazia com lápis atrás da orelha. Paula era a do meio, doce e carinhosa, vivia ajudando a mãe a costurar. Diego, o caçula, corria pelos quintais como se o mundo fosse um brinquedo enorme. A vida não era fácil, mas havia riso. E onde há riso, há abundância, mesmo quando o bolso está vazio. Nos domingos, Agenor levava os filhos para a beira do rio. Ensinava a pescar,
a respeitar o tempo da natureza e a agradecer até o pouco que se tinha. A gente não planta só semente, meninos, dizia ele. A gente planta o que quer colher da vida. E eles escutavam atentos, como se cada palavra fosse um pedaço de sabedoria guardado para o futuro. O tempo foi passando e, com muito esforço, o casal conseguiu comprar um pequeno terreno perto da cidade. Ali ergueram a mercearia que mudaria a história da família. Era simples, mas viva. Prateleiras de madeira, cheiro de farinha e café fresco e uma plaquinha pintada à mão com letras tortas. Mercearia Boa Esperança, seu Agenor e família. O negócio cresceu devagar, mas cresceu. Agenor anotava tudo num caderno grosso e cada lucro, por menor que fosse, era motivo para agradecer. Nair, sempre discreta, cuidava do caixa e fazia questão de oferecer café para todo cliente que entrava. Aqui ninguém compra, aqui a gente partilha, dizia ela sorrindo. E assim, entre trabalho e fé, os dias viraram anos. Os filhos cresceram, estudaram, e Agenor fez o que jurou para si mesmo no dia em que Ricardo nasceu: nunca deixar que lhes faltasse oportunidade. Vendeu o velho trator, sacrificou parte da colheita e pagou o colégio dos 3. Queria que eles tivessem o que ele nunca teve: livros, diplomas, portas abertas. Estudem, meus filhos, dizia ele. O saber é a única riqueza que ninguém tira. Mas o tempo, esse escultor silencioso, vai mudando os rostos e os destinos. Ricardo cresceu ambicioso, sonhando com cidade grande e terno alinhado. Paula queria ser professora e Diego queria ser como o pai. Quero vender verdura também, pai. Agenor sorria. Vende, meu filho, mas vende com o coração, não com o bolso. No quintal, Nair via os 3 correndo e sentia um orgulho sereno. Sabia que a vida não lhes dera luxo, mas dera caráter. E caráter, dizia ela, é o tipo de herança que ninguém gasta. Mas mesmo na alegria havia sacrifício. Madrugadas de chuva em que Agenor caminhava quilômetros para entregar mercadoria. Dias de calor em que Nair cozinhava com o pano no rosto para conter o suor. E mesmo assim, o sorriso nunca faltava. Certo dia, um comerciante da cidade ofereceu comprar a mercearia. Te dou um bom dinheiro, Agenor. Dá para viver sossegado o resto da vida. Ele pensou, olhou para o chão e respondeu: o que eu vendo aqui não cabe em dinheiro, moço. Cabe em gratidão. E recusou, porque para ele o valor das coisas não estava no preço, mas no propósito. Com o tempo, o pequeno comércio prosperou. Agenor começou a guardar parte do lucro, escondido dos filhos, que já sonhavam com a vida fácil da cidade. Abriu uma conta antiga, dessas de caderneta, e toda semana depositava um pouco. Nair desconfiava. O que você anda tramando, Agenor? Ele ria. Eu tô plantando, Nair, e quem planta em silêncio, colhe em paz. Anos depois, quando os filhos foram estudar fora, a casa ficou mais vazia, mas o amor não diminuiu. Nair escrevia cartas cheias de saudade. Agenor mandava dinheiro, mesmo quando o lucro era pouco. Nunca deixaram faltar nada. Mas junto com o sucesso dos filhos, veio algo que o casal não esperava: a distância. As cartas ficaram mais curtas, as visitas mais raras. E nas poucas vezes que vinham, os filhos traziam um ar diferente, como se o passado fosse um peso do qual queriam se livrar. Agenor fingia não ver, mas via. Via o olhar impaciente de Ricardo, o jeito arrogante de Diego, a voz distante de Paula. Nair, com o coração de mãe, insistia em acreditar que era só fase. Eles estão crescendo, Agenor. Logo passam a valorizar o que têm. Ele respondia calado, porque já conhecia o silêncio do pressentimento. Mesmo assim, o trabalho não parou. A mercearia virou ponto de referência e Agenor, respeitado por todos. Mas o tempo, aquele mesmo tempo que leva os filhos, também guarda segredos. Numa tarde, ele decidiu abrir um cofre de ferro que ficava escondido atrás de uma parede falsa, nos fundos da loja. Dentro, havia mais do que dinheiro.
Tinha documentos, títulos de terra e uma pequena fortuna acumulada em silêncio. Nair ficou sem fala. Meu Deus, Agenor, quanto tempo você vem guardando isso? Desde o dia em que percebi que amor também precisa de reserva. Reserva? É, uma reserva para quando o coração for traído. Ela o abraçou. Você fala como quem já espera o pior. Eu não espero, Nair. Eu me preparo. Naquela noite, enquanto o vento soprava lá fora e o lampião tremulava, Nair pensou nas palavras do marido. A vida os ensinara a construir sem ostentar, a juntar sem gavar. Mas agora ela entendia. Agenor não guardava por ganância e sim por prudência, como quem sabe que o destino às vezes cobra juros altos demais. Os anos seguintes foram de luta e solidão. Nair começou a sentir o corpo cansar, as mãos doíam, a visão já não era a mesma. Agenor assumiu tudo sozinho, firme como rocha. E quando o médico avisou que ela precisava descansar, ele fechou a mercearia e disse: o que ganhei na vida não paga o que devo à tua companhia. Venderam o que podiam, guardaram o resto. O cofre foi lacrado outra vez e só ele sabia onde estava a chave. O dinheiro não era apenas herança, era lembrança viva de tudo o que haviam conquistado juntos. Nair, doente, ainda insistia em costurar. Agenor, velho, ainda teimava em trabalhar. E os filhos, agora adultos e distantes, raramente ligavam. Mas o casal seguia firme, porque quem aprendeu a vencer o tempo com amor, não teme o abandono. E foi assim, entre dias duros e noites longas, que eles ergueram uma pequena fortuna, não feita de ouro, mas de honestidade, suor e fé. E essa fortuna, escondida no mais improvável dos lugares, seria o fio condutor de um destino que os filhos jamais poderiam imaginar. No fundo do coração de Agenor nascia a certeza de que um dia tudo seria revelado. Não por vingança, mas por justiça. Porque o que é construído com amor, cedo ou tarde, volta para ensinar. E ele sabia, o tempo da luta terminara, mas o tempo da colheita estava apenas começando. O tempo passou como vento que apaga rastros na areia. As manhãs já não eram as mesmas. A mercearia, que um dia foi o coração da família, agora estava com as portas fechadas, coberta por uma fina camada de poeira. Agenor e Nair envelheceram devagar. Cada ruga trazendo o peso de uma lembrança, cada silêncio, a ausência dos filhos. Ricardo, o mais velho, foi o primeiro a sair. Formou-se em administração e conseguiu um emprego em São Paulo. No início, ligava todos os domingos. A voz animada, promessas de visitas, planos de trazer os pais para a cidade grande. Mas as ligações foram diminuindo. Primeiro, quinzenais. Depois, mensais. Até que viraram um simples feliz aniversário, apressado por mensagem. Paula, a do meio, seguiu o mesmo caminho. Foi para o Rio de Janeiro trabalhar como professora. De todos, era a mais carinhosa, a mais parecida com Nair. Mas a cidade, com suas luzes e barulhos, foi engolindo o tempo dela também. As chamadas começaram a vir cheias de desculpas. Ah, mãe, a escola está exigindo demais. Ah, pai, o trânsito está impossível, não consigo visitar agora. E Diego, o caçula. Ah, Diego, aquele menino que dizia querer ser como o pai, que carregava nas mãos pequenas o mesmo brilho nos olhos de Agenor. Foi o que mais se afastou. Virou vendedor numa grande empresa, viajava o país inteiro e quando ligava, raramente era para pedir dinheiro emprestado. Os três se foram e a casa, antes cheia de barulho, virou um templo de lembranças. Agenor passava as manhãs sentado na varanda, olhando para o portão que já não se abria. Nair, entre uma oração e outra, continuava arrumando a casa como se esperasse visita. O tempo inteiro, o coração dela repetia um mantra silencioso. Hoje talvez eles venham. Mas não vinham. Os celulares pararam de tocar. Datas importantes foram esquecidas. Nem o aniversário de casamento,
60 anos de vida juntos, trouxe mensagem ou ligação. Naquele dia, Nair fez um bolo simples, acendeu uma vela e colocou 2 xícaras de café na mesa. Se eles ligarem, a gente atende com alegria, Agenor. Ele olhou para a vela e respondeu: a gente atende com amor, Nair, mesmo quando a ligação vem do silêncio. E soprou a vela sozinho. As visitas, quando aconteciam, eram rápidas e cheias de urgência. Chegavam falando alto, reclamando do calor, mexendo no celular e olhando o relógio o tempo todo. Mãe, pai, essa casa está muito velha, dizia Ricardo. Vocês deviam vender isso aqui e comprar um apartamento pequeno perto da gente. Paula, ajeitando o cabelo, completava: aqui é longe de tudo. E essa cidade nem tem hospital direito. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai ter que vir correndo. Nair, sempre calma, sorria. Mas, minha filha, aqui é nossa vida. Aqui foi onde vocês nasceram. Diego interrompia com impaciência. Mãe, o tempo de viver no mato já passou. Vocês merecem conforto. Agenor olhava um por um, em silêncio. Sabia que aquelas palavras ditas em tom de preocupação vinham embrulhadas em desprezo. Eles não queriam cuidar, queriam se livrar da responsabilidade. A gente tá bem aqui, respondeu Agenor, firme. Essa casa tem história. Ricardo deu uma risada curta. História não paga remédio, pai. Nair se abaixou, pegou um pano e começou a limpar a mesa, tentando evitar o confronto. Mas Agenor não abaixava mais a cabeça. O problema de vocês é achar que o que é velho não presta. Pai, ninguém tá dizendo isso, respondeu Paula, revirando os olhos. Tá, sim. Vocês olham pra gente e veem 2 móveis antigos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Diego mexeu no celular. Ricardo pigarreou. Nair segurou a mão do marido, tentando acalmar. Deixa, Agenor. Eles só estão querendo ajudar. Ajudar é ouvir, Nair, não mandar. Os filhos se entreolharam, desconfortáveis. Tá bom, pai, se o senhor quer ficar aqui, fica, disse Ricardo impaciente. Mas não reclama depois. Reclamar? Agenor respondeu, rindo com amargura. Quem reclama é quem sente falta, e eu já aprendi a viver sem esperar. Os 3 se despediram rapidamente. Carregaram malas, deram abraços frios e foram embora. O som do motor do carro se afastando foi como uma linha cortada no ar. Nair ficou na varanda acenando, mesmo depois que eles sumiram na curva. Agenor se sentou na cadeira de balanço e acendeu o cachimbo. O cheiro do fumo se misturava ao vento frio e ele disse baixinho: quanto mais o mundo avança, mais o coração das pessoas retrocede. Os dias seguintes foram iguais. Silêncio, orações e uma esperança teimosa. De vez em quando o carteiro aparecia e Nair corria até o portão, o coração acelerado. Mas era sempre conta, propaganda, nada mais. As cartas, aquelas que ela tanto esperava, já não existiam. Certa tarde choveu forte. A água batia nas telhas e o trovão fazia a casa tremer. Nair acendeu uma vela e disse: será que eles lembram da gente quando chove? Agenor olhou pela janela. Acho que eles nem reparam na chuva. A cidade tem barulho demais para ouvir o que o coração diz. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O fogo da vela dançava, iluminando o rosto dos 2. Envelhecidos, cansados, mas ainda unidos. Os meses viraram anos. Ricardo comprou um apartamento novo. Paula começou a viajar com o namorado. Diego abriu uma empresa e raramente atendia o telefone. Quando vinham visitar, vinham com pressa e com exigências. Vocês deviam modernizar essa casa. Esse sofá precisa ir para o lixo. Essas cortinas são da época em que eu era criança. Cada palavra era uma martelada no coração de Nair. Ela passava os dias tentando deixar tudo mais bonito, mais limpo, mais apresentável, como se o amor dos filhos dependesse da aparência da casa. Agenor percebia e aquilo o feria. Você não precisa mudar nada, Nair. Eu só quero que eles sintam vontade de ficar.
Quem quer ficar, fica até no chão batido. E ela chorava escondido para não entristecer ainda mais o marido. No último Natal, Nair preparou a ceia sozinha. Fez arroz, frango assado, farofa e o pudim de leite que os filhos amavam. Colocou a toalha vermelha, acendeu velas, ajeitou os pratos. Esperou até às 11 da noite. Nenhum carro chegou, nenhuma ligação. Só o som distante dos fogos vindo da praça. Ela se levantou, guardou a comida e foi para o quarto em silêncio. Agenor a encontrou chorando deitada de lado. Deitou-se ao lado dela e com voz calma disse: "O tempo ensina, Nair, mas às vezes ensina tarde demais." No dia seguinte, ele foi até o quintal e começou a limpar o velho galpão da mercearia. Tirou o pó das prateleiras, varreu o chão, abriu o cofre escondido e olhou para dentro. Ali estavam os frutos de toda uma vida, o dinheiro guardado, os documentos, os títulos. Mas nada daquilo trazia alegria. Era apenas um lembrete de tudo o que os filhos pareciam ter esquecido. Agenor fechou o cofre e trancou com firmeza. Olhou para o céu e murmurou: "O amor a gente dá, a ingratidão, o tempo cobra." No dia em que completaram 65 anos de casados, apenas o carteiro apareceu. Entregou uma carta de propaganda de banco. Agenor rasgou, jogou fora e disse: "A vida é irônica, Nair. A gente passou uma vida inteira ensinando que o dinheiro não é tudo. Agora são eles que nos ensinam o que é ter dinheiro e não ter alma." Ela não respondeu. Apenas segurou a mão dele com aquele gesto que dizia tudo. Na varanda, o pôr do sol tingia o céu de laranja e tristeza. Os dois ficaram ali, lado a lado, olhando o horizonte como quem observa um navio que partiu e não volta mais. E enquanto o vento frio da serra soprava devagar, Agenor pensava: "O amor é como uma casa antiga, só permanece de pé se alguém cuidar. E nossos filhos deixaram o telhado abrir goteira. Mas mesmo ferido, ele ainda acreditava que o destino sabia o que fazia. Porque, em algum lugar dentro do coração, o amor que eles plantaram ainda estava vivo. E quando o tempo resolvesse cobrar, seria esse amor, e não o dinheiro, que mostraria quem realmente tinha valor." O sol nascia devagar, iluminando a serra de Itamonte com aquele brilho tímido que só as manhãs do interior sabem ter. Dentro da velha casa, o cheiro do café fresco se misturava ao som do rádio antigo que tocava uma moda sertaneja esquecida no tempo. Mas naquela manhã, algo em Agenor parecia diferente. O olhar, antes calmo, agora trazia uma mistura de firmeza e desapontamento. Nair percebeu logo que o marido estava tramando alguma coisa. "Que foi, Agenor? Tá calado desde ontem." Ele demorou a responder. "Tô cansado, Nair, cansado de esperar o que não vem. O que não vem? O amor dos filhos." Ela pousou a xícara sobre a mesa. "Eles estão ocupados, homem, cada um com sua vida. Ocupar a vida não é o mesmo que esquecer de quem te deu ela, Nair." O tom de voz dele era sereno, mas pesado. Havia ali um cansaço de alma, um tipo de exaustão que nem o descanso cura. Ele se levantou, foi até o armário e pegou uma pasta de couro antiga. Dentro dela, papéis, recibos e alguns documentos da mercearia. Folheou devagar, observando cada assinatura, cada data. "Você lembra o dia em que a gente abriu a conta no banco da cidade?" perguntou. "Lembro. Você dizia que era para guardar para o futuro." "Pois é. O futuro chegou, Nair, mas parece que ele veio sozinho." Ela se aproximou. "O que você está pensando em fazer?" "Testar." "Testar o quê?" "O amor." Nair o olhou assustada. "Agenor, pelo amor de Deus, que história é essa?" "História não, Nair. Verdade. Quero ver se esse amor que a gente criou ainda mora dentro deles, ou se foi embora junto com a pressa do mundo." Ele saiu naquele mesmo dia. Caminhou até o banco da cidade, um prédio simples de fachada amarelada, onde todos o conheciam há décadas.
Lá, conversou com o gerente, um rapaz novo, educado, que o atendeu com respeito. Seu Agenor, o senhor quer encerrar a conta? Não, moço. Quero que o senhor mantenha tudo igual, mas em silêncio. E se alguém perguntar, diga que perdi tudo, que o banco tomou minhas terras e a mercearia. O gerente o olhou surpreso. Tem certeza, seu Agenor? Tenho. Às vezes é perdendo de mentira que a gente descobre quem já nos perdeu de verdade. Saiu do banco com o coração tranquilo. O plano estava feito. À noite, na varanda, contou tudo a Nair. Ela quase deixou cair o prato que segurava. Você ficou maluco, Agenor? Maluco não, Nair. Só quero enxergar com os olhos certos. Mas para que isso? Porque o amor verdadeiro não precisa de herança para existir. Ela se sentou abalada. E se eles acreditarem mesmo? Então é porque nunca acreditaram na gente. No dia seguinte, Agenor mandou uma mensagem no grupo da família, aquele mesmo grupo onde as conversas já eram raras e frias. Escreveu devagar, sem raiva, só com a verdade disfarçada de desabafo. Filhos, tenho uma notícia triste. O banco levou a fazenda e o resto do dinheiro. Ficamos só com a casa. Vamos dar um jeito, mas queria que vocês soubessem. E apertou enviar. O silêncio veio rápido. Nenhum coraçãozinho, nenhum pai. O que aconteceu? Passaram-se horas. A primeira resposta foi de Ricardo. Poxa, pai, que chato, mas o importante é que vocês estão bem. A segunda veio de Paula. Força, mãe, Deus proverá. Agora não posso falar muito, tô indo para a escola. E Diego apenas visualizou, nenhuma palavra. Agenor fechou o celular e sorriu de canto. Tá vendo, Nair? Quando o dinheiro some, o amor se esconde. 2 dias depois, ligou para Ricardo. Filho, será que dava para você vir aqui? O silêncio do outro lado durou o suficiente para ele entender a resposta. Pai, agora não dá. Tô com muita coisa no trabalho, mas assim que puder eu passo aí, tá bom? Tá bom, meu filho. Desligou devagar, respirou fundo e olhou para o nada. Nair segurou sua mão. Eles estão ocupados, Agenor. O amor não se ocupa, Nair. O amor se preocupa. Os dias passaram. Ninguém veio. Nenhum telefonema, nenhuma visita. A única coisa que chegava era o eco da solidão. Até que, numa tarde de sábado, enquanto Agenor cuidava do quintal, ouviu um carro parar no portão. Era Diego. O coração de Nair se encheu de alegria, mas bastou um olhar para entender o motivo da visita. O filho entrou apressado, sem abraço, sem sorriso. Pai, é verdade que o banco tomou tudo? É. Poxa, que pena. Mas o senhor ainda tem a casa, né? Tenho. Ah, então tá bom. Ele olhou em volta com um ar distraído. Bom, eu passei só para ver isso mesmo, tô com pressa. Nair, tentando manter a doçura, perguntou. Quer comer alguma coisa, meu filho? Não, mãe, tô de regime. E foi embora, sem olhar para trás. Quando o portão fechou, Agenor sentou-se na varanda e ficou calado por longos minutos. Nair chorava em silêncio. Ele apenas disse, agora eu tenho certeza. Dias depois, Ricardo mandou mensagem perguntando se o pai ainda tinha o carro. Tenho, por quê? Ah, pensei em te ajudar vendendo ele. Não precisa, filho. Bom, era só uma ideia. Paula, por sua vez, ligou uma vez e a conversa durou menos de 2 minutos. Falou mais sobre a vida dela do que perguntou sobre a deles. Quando desligou, Nair disse, parece que a gente virou figurante na vida deles. Agenor respondeu, figurante ainda aparece, Nair. A gente virou lembrança apagada. As semanas se arrastaram e os filhos desapareceram por completo. Nenhum contato, nenhum como vocês estão. Era como se tivessem sumido junto com a tal fazenda perdida. Uma noite, durante o jantar, Nair olhou para o marido e perguntou, e agora, Agenor? Agora a gente vive do que sempre viveu, da fé e da verdade. E o segredo? Ele sorriu. Continua guardado, e mais seguro do que nunca. Porque a verdade é que Agenor nunca tinha perdido nada.
O dinheiro, as terras, a mercearia, tudo ainda estava lá, intacto, guardado em nome dele e de Nair. Mas agora, além da fortuna escondida, ele guardava outra coisa, uma certeza dolorosa. Certa tarde, enquanto arrumava os papéis, Nair perguntou: "E se um dia eles descobrirem?" "Vão descobrir. O tempo revela tudo. E o que você vai fazer?" "O que sempre fiz, Nair. Amar." Mas dessa vez, sem esperar nada em troca. Os dias seguintes foram de calma e reflexão. Agenor passava horas olhando para o horizonte, tentando entender em que ponto o amor se confundira com o interesse. Lembrava das noites em que Ricardo estudava à luz de lamparina, do dia em que Paula pediu um vestido novo e ele vendeu o rádio para comprar o tecido, das vezes em que Diego adoeceu e ele passou noites em claro. Tudo isso. E agora, o silêncio. O vento da serra soprava forte, balançando as folhas da jabuticabeira. Agenor fechou os olhos e pensou: "O dinheiro nunca me fez falta, mas o amor deles faz." Nair, sempre esperançosa, tentava amenizar a dor. "Talvez o tempo mostre a eles o que perderam." "O tempo mostra, Nair, mas mostra do jeito dele." Às vezes à noite ele ouvia o som da chuva batendo no telhado e lembrava das palavras de Diego: "Agora vocês vão ver o que é viver sem a gente." Agenor sorria, amargo. "Pois é, meu filho, estamos vendo e sobrevivendo." O velho não guardava rancor, guardava sabedoria. Sabia que o amor não se impõe, se revela. E quando a vida resolvesse virar a página, os filhos iriam entender o que haviam feito, porque o tempo é justo, ainda que demore. E enquanto os filhos viviam no conforto das suas casas modernas, acreditando que os pais estavam arruinados, o verdadeiro tesouro permanecia guardado, firme e silencioso, como a justiça de quem nunca precisou provar nada para ninguém. Agenor olhou para Nair e disse com voz mansa: "Eles riram, Nair, mas quem ri por último é o coração em paz." Ela sorriu, entre lágrimas. "E o que vai fazer agora?" "Esperar. Um dia eles voltam. Nem que seja para aprender o valor do que perderam." O vento soprou de novo, e o barulho da cadeira de balanço encheu o ar. A casa, mesmo velha, parecia mais viva do que nunca, porque ali, escondido no silêncio, morava um segredo que um dia mudaria tudo. O velho guardava uma fortuna, mas o verdadeiro tesouro era o amor que, mesmo ferido, ainda existia. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento. O outono chegou silencioso em Itamonte, pintando as árvores de um amarelo triste, e o frio começou a entrar pelas frestas da casa. Agenor percebia que algo em Nair já não era o mesmo. Ela se cansava com facilidade, respirava ofegante e às vezes ficava olhando para o nada, como se o corpo tivesse ficado aqui, mas a alma estivesse cansada de esperar. Certa manhã, enquanto ele preparava o café, ouviu um barulho seco vindo do quarto. Correu, o coração disparado, e a encontrou caída ao lado da cama, tentando se apoiar na mesa de cabeceira. "Nair!" gritou, ajoelhando-se ao lado dela. "O que foi, mulher?" Ela tentava sorrir, mas a voz falhava. "Só uma tontura, Agenor. Passa já." Mas não passou. Nos dias seguintes, as tonturas se tornaram desmaios. O corpo dela, antes firme, agora parecia feito de vidro, frágil, trêmulo, prestes a se quebrar a qualquer momento. Agenor, desesperado, ligou para os filhos, um por um. Primeiro para Ricardo. Chamou, tocou, caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Depois tentou Paula. "Filha, sua mãe tá ruim, precisa vir ver ela." Do outro lado, uma voz fria e apressada. "Ai, pai, eu tô no meio de uma reunião, depois eu ligo, tá?" Mas o depois nunca veio. Por último ligou para Diego. "Filho, a sua mãe tá doente. Eu preciso de ajuda para levar ela para o hospital." "Poxa, pai, agora é complicado. Tô viajando a trabalho. Leva ela aí mesmo, na cidade." "Eu vou, filho, mas queria que você soubesse."
Tá, depois me avisa o que o médico disse. A ligação terminou e Agenor ficou olhando para o telefone por um tempo, como quem espera que ele tocasse de volta. Mas ele não tocou. No dia seguinte, o velho levantou antes do sol, preparou a cadeira de rodas que ficava encostada no quartinho dos fundos e, com muito esforço, ajudou Nair a se sentar. Cobriu-a com um cobertor e, com as mãos trêmulas, começou a empurrar. O caminho até o hospital era longo. A estrada de terra estava cheia de buracos, e a cada sacolejo, Nair gemia baixinho. Agenor parava, enxugava o suor, olhava para o céu e dizia: aguenta firme, meu amor, já estamos chegando. Chegou ofegante, com o rosto vermelho, o corpo inteiro doído, mas não pediu ajuda a ninguém. Entrou no hospital público com o mesmo orgulho de quem entra num templo. As enfermeiras olharam com pena, acostumadas a ver histórias como aquela todos os dias. O senhor é o acompanhante dela? Sou o marido, e não largo dela nem por um minuto. Nair foi levada para uma maca. O médico veio, examinou, pediu exames. O diagnóstico veio no fim da tarde. O coração dela estava fraco. Precisaria de cuidados, remédios e repouso. Agenor escutava em silêncio, com o chapéu nas mãos. Doutor, ela vai ficar boa. Vai, se fizer tudo certinho, mas o senhor precisa de ajuda. Ajudar quem, doutor? Se os filhos nem atendem o telefone? O médico suspirou, com aquele olhar de quem já ouviu aquela frase 1000 vezes. Então o senhor vai precisar ser forte. Agenor passou a noite sentado ao lado dela, na cadeira dura do hospital. Segurava sua mão e sussurrava: eu prometi que ia cuidar de você até o fim. E promessa é promessa, Nair. No dia seguinte, tentou ligar para os filhos de novo. Filho, é o pai, sua mãe está internada. Poxa, pai, justo agora? Tô em reunião, depois eu vejo. Desligou e ficou olhando para o nada. Nair acordou, olhou para ele e percebeu o rosto cansado. Eles não vêm, né, Agenor? Ele abaixou a cabeça. Não vem, Nair. Eu já sabia. Ela fechou os olhos e começou a chorar em silêncio. Mas não fica assim, mulher, disse ele, acariciando o cabelo dela. A gente tem um ao outro e isso basta. Mas dentro dele, algo se quebrava. Não era raiva, era decepção. Uma dor que não grita, só pesa. 3 dias depois, ela recebeu alta. Agenor voltou a empurrar a cadeira pela estrada de terra sob o sol forte. As pessoas que passavam ofereciam carona, mas ele recusava. Obrigado, mas eu levo. Foi comigo que ela andou a vida inteira. Vai continuar sendo. Chegaram em casa exaustos. Nair foi colocada na cama e Agenor ajeitou os travesseiros com cuidado, como quem cuida de uma flor machucada. Depois, sentou na beira da cama, olhou para ela e disse: eu pensei que a gente tinha criado filhos de coração, mas parece que o mundo criou outros no lugar. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Não fala assim, Agenor. Eles ainda vão entender. Entender o quê, Nair? Que amor não é favor. O silêncio se instalou de novo. Lá fora, o vento batia nas janelas. A casa parecia maior do que nunca, grande demais para 2 corações cansados. Nos dias seguintes, Agenor se tornou enfermeiro, cozinheiro e companheiro de fé. Acordava cedo, dava o remédio, preparava o mingau, trocava os lençóis. Falava pouco, mas o olhar dizia tudo. Você é minha vida, Nair. Certa tarde, enquanto ela dormia, ele foi até o armário e pegou a caixa de madeira, aquela que guardava o segredo. Colocou sobre a mesa, olhou para o alto e murmurou: chegou a hora. Naquela noite, depois de garantir que Nair estava confortável, Agenor pegou o casaco e saiu. Foi até a cidade, caminhando devagar, apoiado na bengala. O vento frio cortava o rosto, mas ele não se importava. Chegou ao cartório pouco antes de fechar. Boa tarde, seu Agenor, disse o tabelião, levantando-se para cumprimentá-lo. O que o traz por aqui? Preciso mudar meu testamento. Claro, alguma razão especial? Agenor olhou para o homem com calma.
porque cansei de deixar herança para quem não tem coração para merecer. O tabelião assentiu, em silêncio. Conhecia aquela dor. Via nos olhos de muitos idosos o mesmo abandono disfarçado de resignação. Pegou o papel, a caneta e começou a escrever conforme Agenor ditava. Quero que tudo fique em nome da minha esposa enquanto ela viver. E depois, quero que vá para quem cuidar dela de verdade, não por obrigação, mas por amor. Entendo, e quem seria essa pessoa? Ainda não sei, mas o destino sabe. Assinou o documento com firmeza. A caneta tremia um pouco, mas o traço saiu decidido. Ao final, guardou a cópia no bolso e voltou para casa com o coração mais leve. Ao chegar, encontrou Nair acordada, sorrindo fraco. Foi onde, Agenor? Resolver umas coisas. Que coisas? Coisas do futuro. Ela estendeu a mão para ele e perguntou com os olhos marejados. Você ainda acredita que a gente vai ver eles voltarem? Acredito. Mas talvez o retorno não venha do jeito que a gente imagina. Ele se sentou ao lado dela, pegou sua mão e ficou ali, em silêncio. Do lado de fora, a lua iluminava o quintal, e o pé de jabuticaba balançava com o vento, como se também tivesse saudade. Nos dias que se seguiram, Agenor parou de esperar o telefone tocar. Parou de olhar para o portão, parou de contar os dias. Tudo o que lhe restava era Nair e a promessa de que ela não ficaria desamparada. Um dia, a vizinha apareceu trazendo sopa. Tô sabendo que Dona Nair anda fraquinha, disse ela. Se precisar de ajuda é só chamar. Agenor sorriu com gratidão. Agradeço, Dona Rosa, mas enquanto eu tiver força, é comigo mesmo. A vizinha olhou para dentro da casa e suspirou. Deus abençoe vocês, seu Agenor. É raro ver amor assim hoje em dia. Quando ela foi embora, Agenor se aproximou da cama e acariciou os cabelos grisalhos da esposa. Tá ouvindo, Nair? Ainda tem gente que acredita no amor. Ela sorriu de olhos fechados. E a gente é a prova viva, Agenor. Mas o velho sabia. A prova viva estava se apagando. Cada dia era uma luta para manter Nair acordada, respirando, sorrindo. E enquanto cuidava dela, ele também cuidava do próprio coração, para que o rancor não tomasse o lugar do amor. Certa noite, enquanto ela dormia, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou baixinho. Senhor, se for para levar, leva com calma. Mas se for para deixar, me dá força para cuidar. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. No fundo, ele sabia que aquele pedido tinha mais de despedida do que de esperança. Mas uma coisa era certa. Nair jamais seria esquecida. E quando o tempo decidisse levá-la, o testamento que ele havia mudado garantiria que o que eles construíram com amor nunca cairia em mãos erradas. Naquela semana, Agenor fechou o documento e o guardou junto à foto do casamento. Olhou para a imagem deles dois, jovens, sorridentes, e sussurrou. A herança é o que o coração deixa, não o que o bolso guarda. E assim, entre lágrimas, fé e solidão, o velho Agenor selou o destino daquilo que um dia chamaram de fortuna. Mas no fundo, a verdadeira riqueza dele sempre foi a mulher que dormia ao seu lado, e o amor que nem o abandono conseguiu apagar. O sol daquela manhã parecia diferente, mais suave, como se até o céu tivesse escolhido respeito diante do que estava prestes a acontecer. Itamonte acordava devagar, com o barulho dos pássaros, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina e a névoa que ainda cobria as montanhas. Dentro da casa de Agenor e Nair, o relógio marcava 8 horas. Agenor estava sentado à mesa de terno antigo, bem passado, o mesmo que usara no casamento da filha. As mãos tremiam um pouco enquanto abotoava o paletó, mas o olhar, esse estava firme. Nair o observava da cama, com o lençol até a cintura e o rosto pálido. Vai sair de novo, Agenor? Perguntou com voz fraca. Vou, Nair. Mas dessa vez é para resolver tudo. Tudo o quê? Tudo que ficou pendente no coração. Ela suspirou preocupada.
Eu não gosto quando você fala assim. Ele se aproximou e beijou-lhe a testa. Fica tranquila, meu amor. Hoje eu vou garantir que o que a gente construiu não caia em mãos erradas. Nair tentou sorrir, mas os olhos marejaram. E se eles descobrirem Agenor? Descobrir? Um dia vão, mas até lá o destino saberá o que fazer. Agenor pegou o chapéu de palha, ajeitou a gola e saiu. O caminho até o cartório era o mesmo de sempre, o mesmo que fazia quando levava os filhos para a escola, o mesmo por onde passou tantas vezes levando sacos de farinha na carroça. Mas agora, cada passo parecia carregar o peso de uma vida inteira de escolhas. No portão, encontrou Clara, a jovem enfermeira que vinha cuidando de Nair havia 2 meses. Uma moça de pouco mais de 30 anos, olhar doce e mãos que sabiam o que era compaixão. Ela estava chegando com uma sacola de remédios. Seu Agenor, o senhor está indo aonde todo arrumado assim? Resolver umas coisas, minha filha. Coisa de velho teimoso. Quer que eu fique com Dona Nair até o senhor voltar? Quero sim, e cuida dela com o mesmo carinho de sempre. Pode deixar. Agenor olhou para ela por um instante, com um brilho estranho nos olhos. Mas sabe, Clara, tem gente que aparece na vida da gente para lembrar que ainda existe bondade no mundo. Ela sorriu, sem entender direito. Eu só faço o que é certo, seu Agenor. Ele assentiu. Às vezes, fazer o que é certo é mais raro que ser rico. Despediu-se e seguiu o caminho. O cartório ficava numa rua calma, ao lado da igreja. As paredes eram brancas, o chão de ladrilho frio. Quando Agenor entrou, o tabelião, o mesmo homem que o atendera meses antes, levantou o olhar e sorriu com respeito. Bom dia, seu Agenor. Bom dia, doutor. Vim para concluir o que comecei. O tabelião puxou uma cadeira. E a dona Nair, como vai? Vai como Deus quer, cansada, mas firme. E o senhor? Eu? Agenor sorriu. Eu tô pronto. O homem assentiu e abriu o livro de registros. Então vamos lá. O senhor quer manter as cláusulas anteriores? Não. Hoje quero mudar tudo. O silêncio tomou conta da sala. O som da caneta riscando o papel era o único ruído. O tabelião esperou que Agenor falasse. Eu quero que toda a minha herança, terras, casa, mercearia, tudo, vá para uma pessoa só. Certo. O nome? Ela mesma. O senhor tem certeza disso? Tenho. O homem hesitou. Seu Agenor, eu conheço o senhor há muitos anos. Sei o quanto ama seus filhos. Eu amava o que eles foram, doutor. O que eles são hoje é outra história. O tabelião ficou em silêncio, respeitando a dor por trás daquelas palavras. Agenor continuou. Sabe o que é mais triste? Não é morrer pobre. É morrer esquecido por quem devia lembrar da gente. O homem baixou os olhos, tocado. Agenor prosseguiu. Clara apareceu quando ninguém mais apareceu. Cuidou da minha mulher como se fosse mãe dela. Trouxe sopa, rezou junto, limpou ferida, lavou lençol. Fez tudo o que os meus filhos deviam ter feito e não fizeram. Entendo. Então, doutor, o senhor escreve aí. Quem tem coração merece o que é de valor. O tabelião apenas assentiu. Pegou a caneta e começou a escrever. Cada palavra parecia pesar como pedra, não de culpa, mas de justiça. O senhor quer incluir alguma observação? Quero. Quero que conste que fiz isso por vontade própria, consciente e em plena razão, para que ninguém diga depois que fui enganado. Claro, seu Agenor, assim será feito. Quando terminou, o tabelião empurrou o documento para ele. É só assinar aqui. Agenor pegou a caneta, respirou fundo e escreveu seu nome com firmeza. Agenor de Almeida Santos. Depois ficou olhando para a assinatura por alguns segundos, como quem contempla o fim de um ciclo. Pronto, disse levantando-se devagar. Agora posso descansar em paz.
O tabelião se levantou também, com respeito. Seu Agenor, o senhor é um homem justo. Isso aqui não é vingança, é lição. Agenor sorriu de leve. O senhor entendeu. Saiu do cartório devagar, com o documento dobrado dentro do paletó. O vento frio da serra bateu no rosto dele e, por um instante, ele sentiu uma paz que há muito não sentia. No caminho de volta, passou em frente à igreja. Entrou, sentou-se no último banco e fechou os olhos. Senhor, eu fiz o que achei certo. Se errei, me perdoa. Mas se acertei, protege essa moça que tem coração puro. Saiu dali mais leve. Quando chegou em casa, Clara o esperava na varanda, abanando Nair com um leque. Que bom que voltou, seu Agenor. Dona Nair dormiu um pouquinho. Obrigado, minha filha, respondeu ele, sorrindo. Nair acordou logo depois, e Agenor sentou-se ao lado da cama. Resolveu tudo? Perguntou ela. Resolvi. E tá em paz? Tô, pela primeira vez em muito tempo. Ela sorriu, cansada. Então tá bom. A gente planta o que pode, Agenor. Quem vai colher é Deus. Ele pegou sua mão e a beijou. E Deus sabe o quanto essa terra foi regada com amor. Os dias seguintes passaram tranquilos. Clara vinha todas as manhãs, ajudava Nair a tomar o remédio, arrumava a casa, fazia almoço e às vezes ficava para conversar. Agenor observava tudo em silêncio. Cada gesto dela confirmava que tinha tomado a decisão certa. Uma tarde, enquanto Clara lavava roupa no tanque, ele se aproximou. Clara, você gosta mesmo de cuidar de gente velha? Ela riu. Gosto, seu Agenor. Gente velha tem história, e história vale mais que dinheiro. É o que eu sempre disse. Pena que nem todo mundo entende. Ele colocou a mão no ombro dela. Obrigado, minha filha. Você devolveu a esperança para essa casa. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, Clara. Qualquer um fala. Poucos fazem. Ela ficou emocionada, os olhos marejados. O senhor fala bonito, seu Agenor. Não falo bonito. Falo o que a vida me ensinou. Mais tarde, quando Nair dormia, ele tirou o testamento do bolso e o colocou dentro da caixa de madeira, junto das cartas antigas e da chave do cofre. Fechou devagar e guardou sob o assoalho, no mesmo lugar de sempre. Tá feito, Nair, murmurou. Agora o destino que cuide do resto. Nos dias que seguiram, o estado de Nair piorou um pouco. Clara passou a dormir na casa deles, cuidando dela dia e noite. Agenor mal dormia. Sentava-se na cadeira de balanço e ficava observando a mulher respirar, com medo de que, a qualquer momento, o som cessasse. Certa madrugada, Nair acordou e o chamou baixinho. Agenor, tô aqui, meu amor. Você fez o que precisava fazer? Fiz. Então promete uma coisa? Qualquer coisa. Que aconteça o que acontecer, você não vai guardar rancor. Rancor não mora mais aqui, Nair. Só saudade. Ela sorriu e voltou a dormir. Agenor ficou ali, em silêncio, sentindo o coração apertar e ao mesmo tempo em paz. Sabia que o que tinha feito não era uma punição. Era um jeito de proteger o amor verdadeiro, aquele que não precisa de sangue para ser de família. E enquanto o vento da madrugada soprava pela janela, ele fechou os olhos e pensou: os filhos me deram o desprezo, mas a vida me devolveu a bondade de uma estranha, e é nela que o amor vai continuar vivendo quando a gente não estiver mais aqui. O testamento estava feito, o segredo estava guardado. E sem que os filhos soubessem, o destino acabava de virar a página com a tinta da justiça e o selo do coração. Os meses passaram lentos, marcados por silêncios e orações. O tempo já não contava em dias, mas em batidas do coração de Nair, que se enfraquecia a cada amanhecer. Clara seguia firme, sempre ao lado, cuidando com o mesmo carinho de filha que o sangue dos verdadeiros herdeiros nunca soube dar. Agenor, agora mais curvado e de andar arrastado, passava as tardes sentado na varanda, olhando o horizonte e ouvindo o vento bater nas árvores.
Ali, naquele vai e vem das folhas, ele pensava na vida, na justiça divina e em como o tempo é o único juiz que nunca erra. Até que, certo dia, o sossego da casa foi quebrado por algo que ele já pressentia, mas que não esperava tão cedo. A notícia da herança havia vazado. Tudo começou com uma conversa inocente no cartório. Um funcionário novo, sem malícia, comentou em voz alta na fila do mercado: "Vocês sabiam que seu Agenor deixou tudo para uma enfermeira?" E como toda fofoca de cidade pequena, a frase virou corrente. Em poucas horas, a história já percorria cada esquina, cada balcão de padaria, cada orelha curiosa de Itamonte. No dia seguinte, o telefone de Agenor começou a tocar. Primeiro, o de Ricardo. Depois, o de Paula. E, por fim, o de Diego. Eram vozes cheias de emoção ensaiada, frases repetidas, promessas que soavam mais falsas do que nunca. "Pai, fiquei sabendo que a mãe piorou. Tô indo aí amanhã", disse Ricardo com um tom de urgência que não convencia. "Mãezinha, me perdoa por ter sumido, eu tava com saudade", chorou Paula, num choro que parecia mais de culpa do que de amor. "Pai, preciso te ver. Faz tanto tempo", disse Diego, como quem tenta recuperar um terreno perdido. Agenor desligava cada ligação com o mesmo semblante sereno. Não havia mais raiva, só uma calma que vem de quem já entendeu tudo. 2 dias depois, o portão da velha casa se abriu. Um carro importado parou em frente, e dele desceu o Ricardo, vestido de terno, o relógio caro brilhando ao sol. Paula veio logo atrás, de óculos escuros, com as unhas bem feitas e um buquê de flores nas mãos. Diego chegou por último, num carro menor, com o sorriso forçado de quem quer fingir arrependimento. Clara, que varria o quintal, parou e os observou à distância. Sabia que aquele reencontro traria tempestade. "Pai!" gritou Paula, correndo até ele. "Que saudade!" Agenor estava sentado na cadeira de balanço, olhando o pôr do sol. Levantou o olhar devagar, sem pressa. "Ora, ora, o vento trouxe vocês de volta." Ricardo se aproximou com um sorriso nervoso. "A gente devia ter vindo antes. Me perdoa, pai." "O tempo não volta, filho. Ele só mostra quem chegou tarde." Diego tentou mudar o tom. "O importante é que a gente está aqui agora, pai. A gente quer cuidar do senhor e da mãe." Agenor deu uma risada curta. "Cuidar. Essa palavra vocês esqueceram por uns bons anos, né?" Paula, com lágrimas nos olhos, se ajoelhou diante dele. "Pai, a gente errou, mas o senhor também podia ter procurado a gente." "Procurar?" Ele repetiu com calma. "O amor de pai é que nem casa acesa, filha. A luz fica acesa esperando o filho voltar. Mas quem tem que empurrar o portão é o filho, não o pai." Ela abaixou a cabeça envergonhada. Ricardo tentou disfarçar o desconforto. "Pai, escuta. A gente soube de umas coisas, sabe? Que o senhor andou mexendo com uns papéis, que fez um testamento." Agenor levantou o olhar. E a gente achou que devia conversar sobre isso." "Por quê?" perguntou ele, sereno. "Bom," Ricardo gaguejou, "a gente só quer entender o que o senhor decidiu." O velho apoiou as mãos nos joelhos, inclinou-se para frente e respondeu com firmeza: "Eu decidi deixar tudo para quem cuidou da gente quando vocês sumiram." O silêncio caiu pesado. Clara, que observava de longe, congelou. Paula piscou várias vezes sem acreditar. "Como assim, pai?" "Assim mesmo. O senhor deixou tudo para essa mulher? Para essa enfermeira?" gritou Ricardo, a voz subindo. "Para essa mulher que esteve aqui quando vocês estavam ocupados demais para lembrar que tinham mãe." Diego deu um passo à frente. "Pai, isso não é justo." "Justo?" Agenor repetiu. "Justo é o que o coração reconhece, não o que o bolso deseja." Paula chorava agora, o buquê caído no chão. "A gente não sabia que vocês estavam precisando." "Não sabiam porque nunca quiseram saber."
Ricardo tentou argumentar. Pai, olha o que o senhor está fazendo. Isso vai destruir nossa família. Família, Ricardo? Família se destrói quando o amor é substituído por desculpa. Eu só estou assinando o que vocês começaram há muito tempo. Nair, fraca, ouviu tudo do quarto. Chamou por ele e Agenor se levantou devagar. Esperem aqui, disse. Entrou e se aproximou da cama. Eles chegaram, Nair. Eu ouvi. Quer que eu traga eles? Quero. Mesmo com tudo, são nossos filhos. Ele acenou para Clara. Chama eles. Os três entraram no quarto em silêncio, cabisbaixos. Nair abriu um sorriso fraco. Meus meninos, minha menina, que bom ver vocês. Paula correu e a abraçou. Desculpa, mãe, eu devia ter vindo antes. O antes e o depois não importam, filha. O que importa é o agora. Diego segurou a mão dela e chorou baixinho. Mãe, eu falhei com vocês. O amor de mãe perdoa até o esquecimento, meu filho. Ricardo se aproximou, sem coragem de encarar Agenor. Eu sei que o senhor está magoado, pai, mas a gente quer recomeçar. Agenor o olhou sem rancor. Recomeçar é fácil quando o fim vem com testamento. O silêncio voltou. Nair segurou a mão do marido. Agenor, não fala assim. Eu falo com verdade, Nair. Só com ela. Paula olhou para Clara, que estava encostada na parede, discreta com os olhos baixos. Então é ela... É, respondeu Agenor. É ela. Ricardo deu um passo à frente. Pai, o senhor está sendo enganado. Essa mulher quer seu dinheiro. Agenor se levantou devagar, mas com a força de quem ainda carrega dignidade. Meu dinheiro? Filho, o dinheiro é só papel. Quem me deu valor de verdade foi essa moça aqui. Clara tentou interromper. Seu Agenor, por favor, não precisa me defender. Preciso sim, porque o mundo precisa ouvir quando ainda existe gente boa. A voz dele ecoou pela casa, firme e doce ao mesmo tempo. Vocês, meus filhos, se perderam tentando ser grandes e esqueceram que foram pequenos nos meus braços. Paula soluçava. Pai, eu não quero lágrimas agora. Quero lembrança. Quero que vocês lembrem quem vocês foram antes do dinheiro ensinar o contrário. Nair, emocionada, começou a chorar também. Agenor, eles estão aqui. Eu sei, Nair. E eu não quero mais briga. Quero só a verdade. Ele se virou para os filhos e disse com calma. Eu perdoo vocês, mas não mudo o testamento. O que está feito, está feito. Ricardo desabou na cadeira sem reação. Paula encostou a cabeça no ombro da mãe e chorou em silêncio. Diego, com o rosto pálido, apenas murmurou. A gente perdeu tudo, né, pai? Agenor respondeu, olhando firme. Perdeu o que já não valorizava. Lá fora, o sol começava a se pôr. A luz atravessava a janela e iluminava o rosto de Nair, que agora sorria, cansada, mas em paz. Ela olhou para Clara e disse, cuida dele, minha filha. Quando eu não estiver mais aqui, não deixa ele sozinho. Eu prometo, dona Nair. Ricardo se levantou confuso. Então é isso? O senhor não vai mudar de ideia? Não, respondeu Agenor. Porque o que é de valor não se mede em sangue, se mede em amor. Ele saiu da sala e foi até a varanda. O vento batia de leve e o cheiro da noite começava a tomar o ar. Clara foi atrás dele. O senhor tá bem? Tô. Só cansado de ver o que o dinheiro é capaz de fazer. O senhor fez o que era certo, fiz o que era justo. Dentro da casa, os filhos ainda discutiam baixinho, tentando entender como haviam deixado chegar àquele ponto. Mas Agenor já não ouvia mais. O coração dele estava tranquilo. Sabia distinguir quem vinha por amor e quem vinha por interesse. E naquele instante, olhando o céu escurecer sobre as montanhas, entendeu que a maior riqueza que um homem pode deixar não é o que guarda num cofre, mas o que ensina com o próprio silêncio. Naquela noite,
Itamonte dormiu sob um céu de estrelas, e dentro daquela casa simples, o destino já havia se cumprido. Os filhos voltaram, mas quem ficou de verdade foi o amor. A manhã nasceu pesada, com um silêncio que parecia pressentir o que estava por vir. O céu, meio nublado, cobria Itamonte com aquele cinza de dias solenes, dias em que a verdade, mais do que o sol, ilumina o que estava escondido. Na casa de Agenor e Nair, o relógio marcava 9 horas e o velho já estava de pé, sentado na cadeira de balanço, olhando para o portão fechado. Dentro do quarto, Nair dormia. O corpo fraco, a respiração lenta. Clara ajeitava os travesseiros, trocava o lençol e fazia tudo em silêncio, como quem não quer acordar o tempo. Os filhos, que haviam passado a noite na cidade, chegaram logo cedo. Vieram juntos, não por amor, mas porque a notícia do testamento os mantinha unidos pelo mesmo interesse. O carro parou diante da casa. O som do motor despertou os cachorros do vizinho e fez Clara erguer os olhos. Ricardo desceu primeiro, seguido de Paula e Diego. Os três traziam no rosto uma mistura de arrependimento e impaciência. "Pai!" chamou Ricardo, forçando um sorriso. "A gente veio cedo para resolver logo isso, tá bom?" Agenor levantou devagar, apoiado na bengala. "Resolver o quê, meu filho?" "O testamento, pai. A gente precisa entender essa história direito." Paula, com a voz embargada, completou. "A gente não quer confusão. Só queremos conversar." Clara se aproximou, um pouco tensa. Seu Agenor, a dona Nair acordou. Ele olhou para ela com doçura. "Fica com ela um pouquinho, minha filha. Eu já volto." Os filhos o seguiram até a sala. Ali, sobre a mesa de madeira, estava a velha caixa de madeira já conhecida. Agenor a abriu com calma, tirando de dentro um envelope branco, fechado e carimbado. No canto lia-se em letras firmes: "Testamento particular. Agenor de Almeida Santos." "É isso que vocês queriam?" perguntou ele, encarando cada um. "Pai, a gente só acha que o senhor devia repensar", respondeu Ricardo. "É muito dinheiro, muita coisa para entregar para uma estranha." "Estranha?" Agenor repetiu, olhando de soslaio. "Estranha é a ausência de vocês. O resto é só consequência." Paula tentou amenizar. "Pai, não fala assim. A gente errou sim, mas está aqui agora. E eu tô aqui desde sempre, filha. Só que vocês só aparecem quando a palavra herança entra na conversa." Diego, impaciente, passou a mão no cabelo. "Pai, para que isso tudo? Para nos humilhar?" Agenor sorriu, sereno. "Não, meu filho. É para ensinar." Ele puxou a cadeira e se sentou com o envelope nas mãos. "Antes de lerem o que está aqui, quero que escutem uma coisa." Os filhos se entreolharam, e Clara, que havia voltado da cozinha, ficou na porta, observando. Agenor inspirou fundo e começou. "Eu passei a vida inteira acreditando que amor de pai e mãe era suficiente para segurar o mundo, que bastava dar o exemplo, ensinar o certo, fazer o bem." Fez uma pausa. "Mas descobri, com o tempo, que o amor também cansa quando é ignorado." Os olhos de Paula marejaram. Ricardo abaixou a cabeça. Diego olhava fixamente para o chão. Agenor continuou. "Quando vocês foram embora, eu entendi o que é morrer devagar. A casa ficou muda, a cadeira balançava sozinha e o vento me fazia companhia. Mas Deus, em sua sabedoria, me mandou uma resposta. Mandou a Clara." Ele se virou na direção dela. Clara, sem saber o que fazer, levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. "Essa moça cuidou da sua mãe com mais amor do que vocês cuidaram da própria consciência." "Pai", murmurou Ricardo, mas o velho ergueu a mão. "Não me interrompe. Hoje é o dia da verdade." Agenor abriu o envelope e tirou o papel. "Aqui dentro está escrito o que o coração decidiu, e não o que o sangue pediu." Ele leu em voz alta.
E declaro, em plena consciência e lucidez, que deixo todos os meus bens, imóveis, economias e propriedades à senhora Clara Almeida, em gratidão pelo amor e dedicação oferecidos a mim e à minha esposa Nair. Faço isso de livre vontade, sem coerção, e com a certeza de que justiça não é feita com herança, mas com coração. O silêncio que veio depois foi quase palpável. Paula ficou pálida. Ricardo abriu a boca sem encontrar palavras. Diego, vermelho, deu um passo à frente. Isso é uma loucura. O senhor não pode fazer isso. Agenor o olhou com calma. Posso. E já fiz. Ricardo apertou os punhos. Pai, essa mulher manipulou o senhor. Manipulou? Agenor levantou a voz pela primeira vez. Manipulação é o que vocês fizeram, fingindo amor para conseguir o que queriam. Paula começou a chorar. A gente só queria consertar as coisas. Tarde demais, filha. Amor não se conserta com papel, se prova com presença. Clara, chorando, se aproximou. Seu Agenor, por favor, eu não quero nada. Eu nunca fiz isso esperando algo em troca. Eu sei, minha filha, é por isso que é seu. Ela balançou a cabeça, negando, aflita. Não, eu não posso aceitar. O pode, sim, disse ele, porque essa casa, esse chão, essas paredes precisam ficar com alguém que entenda o valor do que foi vivido aqui. Ricardo deu um soco na mesa. O senhor está destruindo a família. Agenor ficou de pé, firme, imponente, e respondeu com voz grave. A família se destruiu sozinha no dia em que o dinheiro virou mais importante que o amor. O silêncio se espalhou pela sala. Nair, do quarto, chamou o nome dele. Agenor. Ele se virou, o rosto amolecendo. Tô indo, Nair. Foi até ela com passos lentos e segurou sua mão. Ela olhou para ele fraca, mas lúcida. Já contou para eles? Contei. E como reagiram? Como quem só enxerga o que perdeu, não o que deixou de dar. Ela sorriu, triste. O tempo vai fazer o resto, Agenor. O tempo corrige tudo. Os filhos entraram no quarto, constrangidos. Paula se ajoelhou ao lado da cama. Mãe, me perdoa. Nair acariciou seu rosto com ternura. Eu já perdoei antes mesmo de você pedir, minha filha. Ricardo segurou a outra mão. Eu devia ter vindo mais. Devia, mas o coração aprende na dor o que o orgulho impede no amor. Diego não conseguiu se aproximar. Ficou parado na porta, cabisbaixo. Eu fui o pior de todos, mãe. Ela o olhou com doçura. Foi só o mais perdido, meu filho. E todo perdido tem um caminho de volta. Agenor observava a cena, emocionado, mas com o semblante tranquilo. Viu, Nair? Disse ele com um meio sorriso. Até a dor tem seu papel. Ela sorriu. Sempre teve, Agenor. É através dela que a gente entende o valor da paz. Os três filhos choravam. Clara, ao fundo, enxugava discretamente as lágrimas. Agenor se levantou e voltou à sala. Chamou todos para junto de si. Quero que ouçam uma última coisa, disse. A verdadeira riqueza não estava no cofre, estava no coração de quem ficou quando todos foram embora. Olhou para Clara. E foi ela quem ficou. Ricardo, tremendo, perguntou. E a gente, pai? O senhor ainda é nosso pai? Sou, mas pai de alma ferida. O amor continua, só muda o endereço. Paula o abraçou chorando. Eu te amo, pai. Ele retribuiu o abraço. Também te amo, filha. Só quero que o amor de vocês volte a valer mais do que o medo de perder o que nunca lhes pertenceu. Diego se aproximou, as lágrimas caindo. Eu juro que vou mudar, pai. Agenor tocou o ombro dele. Mudar é bom, filho, mas mudar por amor é o que transforma. Clara não sabia onde enfiar as mãos. Estava confusa, sentindo culpa e gratidão ao mesmo tempo. Agenor percebeu e disse com voz firme. Clara, o que é justo não pesa. O que pesa é o arrependimento dos outros. Ela assentiu, chorando. Obrigada, seu Agenor. Não me agradece. Agradece a vida.
que me mandou você quando o resto do mundo me virou as costas. O sol começou a atravessar as janelas, iluminando a sala como uma bênção. Agenor ergueu o olhar para o alto. Deus é justo, Nair. A gente só precisa ter coragem para deixar ele agir. Os filhos ficaram ali, em silêncio, tentando digerir cada palavra. E naquele instante, sem grito, sem raiva, sem castigo, a justiça se cumpriu. O testamento estava lido, a herança revelada, e a verdade, enfim, liberta. Clara caiu em prantos, ajoelhada, dizendo: eu não mereço tanto. Agenor a levantou com delicadeza. Merece sim, porque o amor verdadeiro sempre encontra o seu lugar, mesmo que chegue depois da dor. Lá fora, o vento balançava as folhas da jabuticabeira como se a própria natureza confirmasse. O ciclo estava completo. E dentro daquela casa simples, onde tanto se chorou e tanto se amou, uma lição se eternizava, a de que a maior herança que um pai pode deixar é o exemplo de um coração justo. A partir daquele dia, nada seria como antes. Os filhos jamais esqueceriam as palavras do pai. E Clara, com lágrimas e gratidão, guardaria para sempre aquele gesto, não como riqueza, mas como prova de que ainda existia bondade no mundo. Porque, no fim das contas, a fortuna de Agenor nunca esteve nos cofres, mas naquilo que o tempo não rouba, o amor de quem fica quando todos os outros vão embora. Os dias seguintes chegaram lentos, banhados por uma serenidade que há muito tempo não visitava aquela casa. Depois da revelação do testamento, algo havia mudado. Não apenas no ar, mas dentro de cada coração que ali batia. Nair, antes tão frágil e à beira de partir, começou a recuperar as forças. Os médicos diziam que era o remédio, mas Clara e Agenor sabiam que era algo maior. Era o peso da mágoa indo embora, abrindo espaço para a paz voltar a respirar dentro dela. Naquela manhã, o sol atravessava as cortinas e dançava sobre o chão de madeira. O cheiro de café fresco se misturava com o canto dos passarinhos. E por um momento, a casa parecia a mesma de antes, viva, cheia de amor. Agenor estava sentado à mesa, com o rádio antigo ligado, ouvindo modas de viola. Clara preparava o café, enquanto Nair, agora mais disposta, costurava devagar uma toalha que havia começado meses atrás. De repente, alguém bateu no portão. Clara foi atender. Do outro lado, estavam os 3 filhos, Ricardo, Paula e Diego. Não vinham de terno nem de salto. Não traziam presentes caros nem promessas ensaiadas. Vinham simples, com os olhos baixos e o coração pesado de arrependimento. Clara, a gente veio ver nossos pais, disse Paula com a voz trêmula. Clara assentiu com um leve sorriso. Entrem, eles vão ficar felizes. Os 3 entraram devagar, olhando em volta como quem pisa num lugar sagrado. O silêncio era profundo. Nair foi a primeira a notar a presença deles. Meus filhos, disse com um sorriso suave. Que bom ver vocês assim. Ricardo se aproximou, segurando as lágrimas. Mãe, a gente está aqui para pedir perdão. Ela estendeu as mãos. O perdão já foi dado, meu filho. O amor de mãe não precisa de pedido, só de arrependimento verdadeiro. Diego ajoelhou-se ao lado da cama. Eu não sei nem por onde começar. Começa ficando, disse Nair, acariciando o cabelo dele. Ficar já é um bom recomeço. Agenor, calado até então, observava tudo da cadeira de balanço. Seus olhos, cheios de sabedoria e de um brilho sereno, viam mais do que palavras, viam mudança. Quando Ricardo o olhou, a voz falhou. Pai, o senhor ainda consegue perdoar a gente? O perdão, meu filho, não é um presente que se dá, é um descanso que a alma precisa, e eu já descansei. Paula chorou, encostando a cabeça no ombro da mãe. A gente devia ter ouvido vocês mais cedo. Devia, respondeu Agenor, mas o tempo tem um jeito bonito de consertar o que o orgulho quebra. Clara assistia à cena em silêncio, tentando conter as lágrimas.
Sabia que aquele momento era mais precioso do que qualquer herança, mais valioso do que todo o dinheiro que pudesse existir no mundo. Depois do café, Ricardo se levantou e olhou em volta. Pai, o senhor precisa saber de uma coisa. O quê? A gente não quer o dinheiro, nem a casa, nem as terras. A gente só quer o senhor e a mãe de volta. Agenor sorriu. Eu nunca fui embora, filho. Vocês é que se perderam no caminho. Diego completou. A gente vai continuar vindo, toda semana, para ajudar, para ficar perto, para recuperar o tempo. O tempo não volta, respondeu o velho com calma. Mas ele dá chance para a gente viver o que deixou passar. Nos dias que se seguiram, o impossível começou a acontecer. Os filhos voltaram a ser filhos. Ricardo passou a cuidar do jardim que o pai tanto amava. Paula, que sempre dizia não ter tempo, aprendeu a cozinhar os pratos preferidos da mãe. E Diego, o mais distante de todos, começou a dormir lá de vez em quando, só para fazer companhia ao pai nas noites frias. Clara continuava ajudando, discreta, sempre com aquele sorriso gentil. Agenor, em segredo, tinha um carinho especial por ela. Sabia que, mesmo com os filhos por perto, era ela quem mantinha viva a harmonia da casa. Uma noite, depois que todos dormiram, Agenor entrou no quarto, abriu a gaveta da cômoda e tirou uma fita cassete antiga. Era pequena, com uma etiqueta amarelada escrita à mão. Para meus filhos, quando eu não estiver mais aqui. Ele olhou para a fita por alguns segundos e sorriu. Sabia que aquele seria o seu último gesto de amor. Pegou o gravador antigo, soprou o pó e apertou o botão vermelho. A voz saiu firme, serena, cheia de emoção. Meus filhos, se vocês estão ouvindo isso, é porque o velho Agenor já foi descansar. Fez uma pausa curta. Eu quero que vocês saibam que não levo mágoa nenhuma. O coração de pai não guarda rancor, só lembrança. A respiração ficou pesada por um instante, mas ele continuou. A vida me ensinou que o dinheiro vai embora, a juventude acaba. Mas o amor é o que fica. Quando vocês se esquecerem do valor dos pais, lembrem-se disso. A herança mais rica é o amor que não se compra. O resto é só papel. Ele apertou o botão de parar, tirou a fita e guardou-a dentro da caixa de madeira, ao lado do testamento. Depois apagou a luz e ficou sentado por um tempo, olhando o luar pela janela. O semblante era calmo. A missão cumprida. Nos dias seguintes, Nair foi melhorando a olhos vistos. A presença dos filhos, o arrependimento sincero e o cuidado constante pareciam ter devolvido a ela a vontade de viver. E Agenor, mesmo com a saúde frágil, sentia que já podia descansar em paz. Não no corpo, mas no coração. Uma tarde, enquanto Clara servia o chá, ele disse: Clara, quando eu me for, quero que entregue aquela fita para eles. O senhor vai me fazer chorar de novo, seu Agenor. É choro bom, minha filha, choro de quem viveu certo. Na semana seguinte, o velho Agenor partiu serenamente, dormindo ao lado de Nair. Foi como um sopro, uma brisa leve que se despediu sem dor. No enterro, a cidade inteira apareceu. E ali, entre flores e lágrimas, Clara entregou a fita aos filhos como ele havia pedido. De volta à casa, os três se sentaram no sofá. Paula colocou a fita no gravador e o som rouco da voz do pai encheu a sala. Se algum dia vocês esquecerem o valor dos pais, lembrem que a herança mais rica é o amor que não se compra. As palavras ecoaram como uma prece. Ricardo chorou como criança. Paula abraçou Diego e os três ficaram ali, em silêncio, ouvindo até o fim. Quando a gravação terminou, Clara, emocionada, disse: Ele deixou o que tinha de mais bonito, o exemplo. Paula enxugou as lágrimas e olhou para ela. Você foi um anjo na vida dos nossos pais. Fui só alguém que aprendeu com eles o que é amor de verdade. Nos dias que vieram depois, os irmãos cumpriram o que prometeram. Continuaram visitando a mãe, ajudando na casa e tratando Clara não como herdeira, mas como parte da família.
E Nair, com o olhar sereno, via o que o marido sempre quis ver: união, respeito e perdão. Certa tarde, ela sentou-se na varanda, olhando o horizonte e sussurrou: "Conseguiu, Agenor. Até depois de partir, você continuou ensinando." E o vento respondeu com um leve sopro, balançando as folhas da jabuticabeira. A mesma que testemunhou cada capítulo daquela história. O tempo passou e as feridas se transformaram em lembranças. O testamento ficou como estava, mas ninguém mais se importava com os papéis. A herança verdadeira já tinha sido entregue e não estava em cofres, mas no coração de quem aprendeu o valor do amor antes que fosse tarde. E assim, entre lágrimas, perdão e gratidão, a história de Agenor e Nair terminou como sempre deveria ter sido, com amor, união e respeito. E a voz dele, gravada naquela fita antiga, continuou ecoando para sempre. Não só na casa simples de Itamonte, mas em todos os que ouviram sua história. Se algum dia vocês esquecerem o valor dos pais, lembrem que a herança mais rica é o amor que não se compra. E se você acredita que os pais merecem respeito, comenta aqui no vídeo, porque o amor deles é a única herança que o tempo nunca vai apagar.